As histórias, a gente conta histórias desde que o homem é homem, né? Antes da gente saber escrever, a gente já contava histórias. Mas que essas histórias são formas de simplificar mensagens complexas, promovem o surgimento de novas ideias, nos faz sentir emoções diferentes, preserva culturas, educa sociedades e une pessoas. Então, se você vai pensar, né, em todas, desde lá das primeiras histórias que começaram a surgir na Grécia Antiga e antes disso, né, essas histórias surgiam com algum propósito de alguma forma contar uma mensagem para as outras pessoas. Então, escrever é se comunicar. Então, na hora que a gente vai escrever, o nosso foco na criação de história, o nosso norte, o nosso rumo, precisa ser qual que é a mensagem que você quer passar. Quando a gente quer dar uma mensagem, vão ter várias estratégias ao longo do nosso processo de escrita que vão reforçar essa mensagem. E se algum elemento que você está adicionando ali não contribui com a mensagem, muito provavelmente ele não é um elemento necessário. Então, eu vou entrar nisso ao longo da aula, mas para diferenciar, né, o que é, por exemplo, uma cena, que eu acho que muita gente... Isso acontece muito no processo, às vezes, editorial, de revisão, de leitura crítica, de gente ficar, não, corta essa parte, pode tirar, pode cortar isso. Porque, às vezes, no processo de escrita, a gente começa a encher o livro de coisa que, quando você vai ver e analisar, às vezes, aquela coisa é só uma encheção de linguiça. Por quê? Porque não está contribuindo com a mensagem que você quer passar. E aí eu trouxe aqui diferentes exemplos, né? Então, por exemplo, em O Senhor dos Anéis. Não é apenas um livro de aventura, de heróis indo salvar o mundo e divertido. Ele tem suas mensagens. Tem suas mensagens, por exemplo, ali que o Frodo, até o personagem mais do bem, assim, está suscetível à sedução ali do poder do anel. Então, até as pessoas mais ingênuas e mais bondosas, às vezes elas estão também sujeitas a forças do mal. Tem a mensagem ali em relação ao poder da amizade. Então, até livros de fantasia, a gente vai ver que tem sim mensagens entremeadas às histórias. Poesias, né, poemas, canções, elas também têm suas mensagens, né? Canção do exílio, né, Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Ele não está falando de palmeiras e sabiás, ele está falando de saudade. E a mensagem da história é sobre isso, né? A mensagem do texto. E Dom Casmurro também, um clássico, né? Então, não importa o gênero, todos os livros vão ter suas mensagens por trás. E o autor, a escolha de narrador, a escolha de diálogo, a escolha dos personagens, a escolha da cadeia dramática, né, do arco desses personagens, contribuem com essa mensagem. E aí, essa aula de storytelling, na verdade, eu vou trazer para o português, né? Storytelling nada mais é que contação de histórias. E a contação de histórias é você organizar experiências atribuindo significado. O significado é a mensagem e as experiências são as diferentes cenas, diálogos, os diferentes personagens que você vai, então, organizar eles de uma forma sistematizada para contar essa mensagem. Então, o storytelling são técnicas para apresentar uma boa história. E aí aqui são alguns tópicos bem simplificados do que seria a boa história, né? Uma boa história tem início, meio e fim coeso, tem um objetivo claro, de uma mensagem clara, prende o leitor e o ouvinte e atinge seu público-alvo. E aí, ao longo da aula, eu vou explicar melhor como realizar isso aqui, né? E uma boa história entretém, ela é verossímil e acreditável, ela pode ter motivos educacionais, gera identificação, é bem organizada, memorável, segue tendências. O que eu quero trazer com isso aqui? Que quando a gente vai escrever uma história e você quer atrair um público com essa história, você quer vender, você quer ganhar leitores, e não apenas escrever porque você quer escrever, você tem que ter isso em mente na hora de começar a escrita. Você tem que pensar, o público dessa história vai aprender alguma coisa com isso aqui? Né? É o caso do meu livro Fundo Invisível da Lagoa, que eu falo de problemáticas relacionadas à poluição aquática. Então, o meu leitor vai aprender alguma coisa com esse livro?
Vai gerar identificação? O que é gerar identificação? O leitor vai ler e a situação que está ali naquele livro, ele vai ficar assim, nossa, eu já passei por isso, nossa, realmente isso acontece no mundo, eu preciso melhorar, a gente precisa de mudanças. Então, gerar identificação é quando o personagem consegue se ver de alguma forma ali naquela obra. Seguir tendências também é uma forma, na hora de começar seu livro, é uma boa forma de você garantir que vai conquistar leitores, né? Por exemplo, agora está voltando em alta as histórias de vampiro. Então, se você segue tendência, a chance de você conquistar mais leitor é maior. Agora, nem sempre que é uma boa história vai ser constante ao longo do tempo. Então, se você quer uma história, escrever uma história que as pessoas vão ler daqui 100 anos e também se identificar, se entreter com aquilo, ver valor naquilo, aí é outra história, né? Aí você realmente tem que ter um outro estudo por trás, porque nem sempre que é uma boa história agora vai ser uma boa história depois. E aí o guia básico de um bom storytelling é a cadeia gramática, né? Em inglês eles chamam de 4 P's, mas vou falar em português porque também temos os termos em português. Que é o objetivo ou a mensagem, que a gente já falou, os personagens, o contexto e a trama. E a trama são os desejos dos personagens e os obstáculos para chegar nesses desejos. Então esses 4 elementos formam a cadeia dramática. Não existe história sem cadeia dramática. Então se você tem um personagem, um contexto e um desejo, mas ele não tem obstáculo, você não tem uma história. Se você tem um personagem, um contexto, um obstáculo, mas ele não tem nenhum desejo, você também não tem história. Porque por onde que ele quer chegar nesse personagem? Se você tem um contexto e uma trama, mas não tem personagem, aí também não tem nada. E o personagem não necessariamente precisa ser uma pessoa, né? Tem um livro, nossa, fugiu o nome dele, mas que o protagonista do livro é a cidade. É o Cortiço. É o Cortiço? Cortiço. É o Cortiço que é o personagem. Inclusive, uma definição muito legal para o protagonista, né? Porque as pessoas falam que é o personagem principal, mas o protagonista é aquele personagem que sofre a transformação na história, né? Que no início ele era de um jeito, no final ele agora está de outro. Aqui eu entro mais a fundo, né, em algumas nesses tópicos aqui. Então, objetivo e mensagem. Todas as escolhas que você fizer para sua história precisam de alguma forma contribuir com essa mensagem. Então, na hora de escrever, o que você quer transmitir, o que você quer que o leitor sinta, quem é seu público e como deixar a mensagem clara para ele. Eu vejo muito isso. Eu sempre vou falar de livros de fantasia porque é o que eu escrevo. Mas eu já li livro de fantasia que o público era claramente um público juvenil, que a história eram crianças ali, né, pré-adolescentes, os problemas eram de crianças e adolescentes. No entanto, a forma de escrever não era fluido para uma criança. Então, uma criança ou um adolescente ia tentar ler aquilo e ia ficar agarrando. A forma dos personagens falar, a escolha de palavras dos personagens não era condizente com a idade desses personagens. Então, você precisa saber quem é seu público e como se comunicar com ele. Os personagens. É o olhar através do qual o leitor percorre o livro. Então, é pelo olhar dos personagens que o seu leitor vai absorver aquela mensagem. Portanto, eles são os agentes da mensagem. Por isso é importante os personagens terem desejos, falhas, objetivos, conflitos, obstáculos. É muito comum a gente ver autores que fazem fichas de personagens, e às vezes alguns fazem umas fichas completas, com música favorita, signo, um monte de coisa. Às vezes ajuda a pessoa a visualizar melhor o personagem. Mas eu acho que é importante a gente ter um limite de qual informação é relevante ter ali da sua história na hora de escrever e qual não é. Às vezes você faz um personagem e que tem lá as músicas favoritas dele, mas não é uma informação relevante para sua mensagem você descrever, porque esse personagem gostava de música A, B, C, não sei o quê. O livro é sobre música? Se não é... Eu acho que isso pode ser bom para o escritor criar a ficha dele. Exato. Para a escrita dele. Porque se ele for citar uma música, por exemplo, ele já sabe qual é a música que o personagem gosta. Se ele for escrever uma característica, né,
ele acredita em astrologia, ele fala assim, um aquariano agiria dessa forma, então ele vai agir dessa forma. E aí cria uma coerência, né, do personagem. Mas ele ficar entregando isso pro leitor vai ficar uma coisa chata, né? Exatamente. Porque o leitor também tem que imaginar, né, criar também aquele personagem na cabeça dele, né? Isso da trama. Então acho que, né, quando a gente vai pensar nesses detalhes, tem que trazer o que vai fazer sentido para o desenvolvimento da história e tal. Principalmente quando for desenvolver personagens. E esses tipos de detalhe, né, aproximam o leitor da obra. Às vezes ele traz uma música ali que o leitor conhece, o leitor vai se identificar muito mais. Bom, é através dos personagens que os leitores geram a identificação, né, com alguma situação ali, seja na atitude dele, seja no modo dele falar, seja no problema que ele tem, o modo dele resolver, os sonhos, os desejos, de alguma forma é esse personagem que vai gerar a identificação. E principalmente o protagonista. Se você tem um protagonista chato ou perfeito demais, porque eu mais vejo é isso, tipo, protagonistas que são muito perfeitos e que aí a pessoa lê e até se desinteressa no meio da história, porque, poxa, não consigo me identificar com esse personagem e ele começa a ficar até bem chato, meio sem graça. Então, por isso que na hora de desenvolver esses personagens, principalmente o protagonista, tem que tornar eles, dar esse tchan pra ele, pro leitor se identificar. E o contexto, né? O contexto é o que vai situar o leitor, personagens e eventos dentro de um ambiente mais amplo e influenciar ou moldar a história. Onde acontece, quais são as regras desse universo que você está criando? Quais os eventos históricos são relevantes para a história? Um bom contexto é crível, coeso e fornece uma base narrativa. Faltou um ali. Mas o contexto são as informações necessárias para o seu leitor situar o que está acontecendo na história e é com base nessas informações já conseguir saber mais ou menos quais vão ser os problemas que o protagonista talvez vai encontrar, quais que são as regras, o que é esperado, o que não é. E isso aqui é o que eu vejo muito em autores de fantasia também, que eles às vezes contextualizam demais e fica algo muito maçante e às vezes é um contexto que nem é relevante para o andamento da história em si. Eu já vi muito autor, eu li um livro que o autor contextualizava toda a história dos reinos e dos deuses, não sei quantos, cada deus tinha um reino, teve uma grande guerra, não sei o quê. Aí ele passou lá umas 60 páginas do livro contextualizando, para depois começar o livro e não tinha nada a ver dos deuses, não aparecia nada daquela história que ele contextualizou. Então a gente precisa saber quais são os limites, né, dessa contextualização. E a trama, né, é justamente essa sequência desejo versus conflitos dos personagens. E aí como que essa trama se liga à sua mensagem? Uma boa trama deve permitir a evolução dos personagens. Então, também é outra coisa que eu vejo muito em obras de fantasia, que é o personagem passa por uma dificuldade e aí ele passa por outra dificuldade igual e continua mesmo, tipo assim, parece que não aprende, sabe? Ele tá toda hora ali na mesma dificuldade, aparece o mesmo vilão e aí, tipo, parece que ele não evolui, sei lá, você se sente presa no livro, parece que você fica presa num loop. Teve um livro que eu li que ele era grande, eu ficava tipo, mano, só acontece a mesma coisa nessa história, não evolui. Então, uma boa trama, ela tem que permitir essa evolução dos personagens, né? Pra sentir que tá indo pra algum lugar. Escrevendo uma história que quer passar uma mensagem, né? A mensagem que tá indo através dos personagens, então o personagem tem que evoluir para poder passar essa mensagem de alguma forma. E a evolução, ela não precisa ser uma coisa drástica. Às vezes é uma coisa pequena, né? Às vezes, sei lá, ela estava tendo alguma dificuldade em uma relação marido-mulher. E aí, no final, essa relação, eles se entendem em relação ao pequeno conflito que eles tinham. Ou às vezes
problema com o cachorro, e aí no final a pessoa supera, porque ela perdeu o cachorro, supera aquele sentimento de perda. E são pequenas evoluções, não é tipo uma grande transformação. Então, essa transformação é importante. Porque o narrador é o ponto de vista pelo qual o leitor tem acesso à mensagem, e dependendo do seu narrador, você pode dar a entender uma coisa ou outra, você pode manipular seu texto e seu leitor conforme o tipo de narrador. Então, eu trouxe aqui os principais tipos, mas existem outros tipos, né? Tipo assim, tem a onisciência coletiva, tem a fluxo de consciência, né? Então tem outros tipos de narração, até mesmo a narração para roteiros é diferente, né? Mas esses são os principais aqui que a gente vê em romances e contos. Então, por exemplo, o onisciente intruso, né, é aquele que você sabe o que está acontecendo em todos os momentos, em todos os pontos de vista, só que ele dá pitaco. Ele gosta de ficar se enfiando ali no meio da história, falando, o protagonista foi burro e fez isso. Porque aquele lá, ele foi esperto, ele fez daquele jeito, ele gosta de dar a opinião dele. Só que as percepções desse narrador podem se tornar mais relevantes que a história em si. Então, às vezes o narrador ele intromete tanto no que os personagens estavam fazendo que ele mesmo vira o protagonista. Porque a opinião dele é mais relevante do que realmente o que a história está acontecendo. O onisciente neutro é o que sabe o que está acontecendo a todo momento, só que ele é impessoal e objetivo, e ele é muito bom para ser usado quando você quer que o leitor saiba de todos os pontos de vista do que está acontecendo, sem qualquer peso como que chama? Peso de... sem qualquer viés. Está escrito aqui. O narrador testemunha, né? Ele não é um narrador do além, igual o narrador onisciente, mas ele, de alguma forma, está envolvido com o protagonista e faz parte da história. O clássico de Sherlock Holmes, né? Que a gente tem o Watson. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não tem experiência direta. Então, esse narrador, ele tem um ponto de vista limitado ao que ele ouviu que o protagonista disse para ele, ou que ele viu que o protagonista fez. Ele não sabe a experiência completa pelo qual o protagonista se passou. Então é uma visão limitada, né, do ponto de vista. E o narrador protagonista, né, ele é o personagem principal da história. Temos acesso à experiência e pensamentos diretos do personagem. E aí a atenção, né, na hora de usar ele, porque o leitor vai ficar viciado apenas no que esse personagem protagonista está testemunhando. E é uma forma muito boa de você manipular seu leitor para poder saber. Ele vai ter um limite de acesso de informações. Então é muito legal de fazer reviravoltas, porque qualquer coisa que acontecer que o seu protagonista não sabe, vai ser uma novidade para o leitor. Bom, aí aqui eu trago alguns exemplos de escaletas. E aí, no caso, vocês já ouviram falar de escaletas para organizar um texto? As escaletas são formas de você pegar aquelas suas ideias e organizar elas antes de escrever, para quando você for escrever você já ter uma base, um direcionamento. Então a gente vai pegar essa cadeia dramática e de fato começar a esquematizar ela, né? Então a cadeia dramática é o contexto, o conflito, o desejo, os personagens, e agora a gente vai começar a colocá-la num esqueleto. E por que é importante fazer essas escaletas, principalmente quando a gente está escrevendo assim as primeiras obras e pegando o jeito da escrita? Porque já devem ter ouvido falar do escritor jardineiro, o escritor arquiteto, e aqui do meio é o paisagista, que ele é meio termo. Porque quando a gente é muito jardineiro, ou seja, não estrutura a história e só vai deixando as ideias correrem soltas, no final a gente é muito grande a chance da gente perder o fio da meada, principalmente se a gente está ainda começando a escrever, está ainda praticando, pondo em prática essa habilidade. Então é muito fácil você perder o fio da meada, a história perder rumo, no final você não tem um final claro, você não tem uma mensagem clara,
Então, você ser paisagista, jardineiro, é interessante quando você já domina as habilidades de escrita, já domina a construção de uma história, que você consegue deixar a ideia fluir, mas de forma controlada. Já seu arquiteto é aquele escritor que precisa escrever, saber de tudo, né, antes de escrever, e que só escreve o que ele planejou. E tem o meio termo, que é o paisagista, que é aquele escritor que tem uma ideia do que vai acontecer, sabe o que vai ter no final, sabe quais são os personagens, e vai meio que deixando algumas coisas fluírem e surgirem e brotarem, mas ele sabe para onde ele está indo. E eu acho que no início é muito importante a gente ser paisagista e arquiteto, para depois um dia também ser jardineiro, mas cada um vai ter o seu próprio jeito. E aí eu coloquei aqui, para quebrar as regras é preciso conhecer as regras. Por quê? Porque eu acho assim, a escrita é uma arte. Eu não acho que a gente tem que encher a arte de regras, né? A gente não tem que... não existe uma receitinha de bolo, né? Eu não acho que existe um protocolo que você tem que seguir para escrever. Escrever é arte, vem do coração. Mas existem sim regras que vão te... trazer um texto que vai atrair mais leitores, atrair mais editoras, que os críticos vão gostar mais. Então, você conhecendo essas regras, você consegue se profissionalizar melhor como escritor, mas você consegue aprender como quebrar elas de um jeito que torna as suas obras originais. Então, por exemplo, tem várias formas de organizar, mas todas elas vão se basear nessa divisão em 3 atos. Então, na hora de montar a sua história, essa cadeia dramática que a gente falou, é importante a gente pensar principalmente nessa divisão em 3 atos. E essa divisão foi criada por Aristóteles, na verdade nem criada, né? Ela foi teorizada por Aristóteles, porque ele percebeu que existia um padrão ali lá no teatro grego, ele inclusive deve saber falar melhor que eu, que existia esse padrão de uma divisão de atos, né? Apresentação, desenvolvimento e resolução. Então, na hora de escrever ali um romance, um conto, é legal ter em mente, por exemplo, primeiro vamos ter a primeira parte de apresentação de personagens, contexto, qual é o tema da história, qual é o desejo desses protagonistas, os conflitos. Você vai dar ali para o seu leitor os primeiros indícios do que vai acontecer. Aí tem o primeiro ponto de virada, que é algum evento da história que vai afetar esse seu protagonista, que agora ele não consegue mais retornar à vida que ele tinha antes, normalmente. Alguma coisa vai acontecer agora que a única opção dele é seguir em frente para os outros eventos. E justamente nesse desenvolvimento que você vai reforçar a parte dramática, né, da situação. E vão começar a surgir também soluções para esse conflito. E vai ter então o segundo ponto de virada, que é justamente quando tem o tchan da solução do conflito. E aí entra já no terceiro ato, que é a resolução, que aí realmente vai ter o ponto de maior tensão. E normalmente contos terminam nesse clímax. E aí romances, eles costumam ter o clímax e aí o desfecho.